Olá a todos! Estamos mais uma vez reunidos para trabalhar com a língua portuguesa. Vamos começar? Então vamos lá. Eu escolhi para conversar com vocês hoje o assunto complemento nominal versus adjunto adnominal. Oh, que emoção! Vamos começar a falar. Complemento nominal versus adjunto adnominal. E isso eu fiz, à medida que nós fomos conversando, vocês vão entender o motivo de eu ter escolhido este assunto para conversar com vocês. Eu sempre procuro pegar umas situações que eu sei trazem certas dúvidas, e aquela dúvida, por menor que seja, trava na hora de eu interpretar, trava a minha redação. Então, vamos começar a falar. E nós vamos começar lembrando complemento nominal. Vamos conversar um pouquinho sobre o complemento nominal. Ora, da mesma maneira que existem verbos que não têm sentido completo, que são os verbos transitivos, e para ter esse sentido vão sempre fazer perguntas, às vezes regidas de preposição, às vezes não. Eu comprei o quê? Tudo depende de quê? Que são os verbos transitivos diretos, a pergunta não vem com preposição, e os indiretos, quando a pergunta surge com preposição. Da mesma maneira que existem verbos que precisam ser completados, existem alguns substantivos, adjetivos ou até advérbios. Depois eu vou precisar trocar esta caneta aqui que está, como dizem, abrindo o bico. Mas eu vou trabalhar com outra cor. Vamos lá. Da mesma maneira que existem verbos que precisam ser completados, existem alguns substantivos, adjetivos, até advérbios, que também não têm sentido completo. Vejam, como no material de vocês está escrito, eu chego aqui e digo, eu tenho medo. Tá. Olha, turma, infelizmente é verdade, eu tenho medo. Mas medo de quê? Vocês percebem que falta alguma coisa? Então, e vocês fizeram a minha pergunta com preposição. Medo de quê? Aí eu vou dizer da morte, do bicho-papão, de baratas. Surge uma pergunta cuja resposta vem regida de preposição. Eu tenho medo da morte. Então, percebo que essa expressão, ela inicia em preposição e vem respondendo a uma pergunta. Tal qual eu fiz agora. Tudo depende de quê? Eles concordaram com quem? Nesse aspecto, a estrutura é exatamente igual. Só que, no momento, a pergunta regida por preposição foi feita por um verbo. Aqui, ela foi feita por um substantivo. Essa é a diferença fundamental entre um objeto indireto e o famoso complemento nominal. Ele completa um nome. E nós devemos lembrar que o termo nominal aplica-se a classes gramaticais desde que não seja o verbo. Completou o verbo é complemento verbal, que pode ser o objeto direto ou indireto. Agora, veio para completar uma palavra que não é verbo, no caso foi substantivo, é complemento nominal. Ele foi muito amável. Tá, mas ele foi amável com quem? Ou para com quem? O adjetivo amável faz a pergunta regida de preposição. A resposta, a pergunta feita pelo adjetivo, é complemento nominal. Ou ainda, ele mora longe. Tá, mas longe de quê? A pergunta com preposição saiu de um advérbio. Se a pergunta com preposição não veio do verbo, a resposta é complemento nominal. Certo? A diferença fundamental entre objeto indireto e complemento nominal está na palavra da qual parte a pergunta com preposição. Saiu do verbo? Objeto indireto. Não.
veio de uma palavra que não é verbo, é complemento nominal. Lembrem bem essa diferença primeira, entre o complemento nominal e o objeto indireto. Porque, às vezes, a pergunta pode ser a mesma, a resposta pode ser a mesma, mas dependendo da palavra que fez a pergunta, é a classificação sintática. Veja o que eu quero dizer. Eu acredito em Deus. E eu vou dizer, eu tenho fé em Deus. Minha gente, observem que a expressão em Deus, nos dois exemplos, começa em preposição e vem responder exatamente a mesma pergunta, em quem? Confere? Agora vamos ao segundo passo, que é o fundamental para eu fazer essa diferenciação. Eu acredito em quem? A pergunta com preposição saiu de um verbo. A resposta é objeto indireto. Eu tenho o quê? Fé. A palavra fé respondeu à pergunta do verbo. Então, é um dos complementos verbais. E como a pergunta não foi feita com preposição, é objeto direto. Agora, a palavra empregada para ser objeto direto, esta sim, fez uma pergunta com preposição. Fé em quem? E eu tenho a mesma resposta. Só que agora, verificando, a pergunta saiu de um substantivo, por isso passou a ser complemento nominal. Até aqui ficou claro para todos. Então vamos continuar. Sobre complemento nominal, a lembrança que eu precisava trazer a vocês era essa. A diferença entre complemento nominal e objeto indireto. Vamos conversar um pouco sobre adjunto adnominal. Eu sempre digo que é muito importante que nós entendamos a denominação. Mas por que deram esse nome, essa classificação, objeto indireto? Por que é chamado de adjunto adnominal, adjunto adverbial? Tudo tem uma explicação, inclusive o nome, né? Por que classificaram como adjunto adnominal e não puseram outro nome? Vamos lá. Lembrando que o prefixo ad significa junto a, próximo de. E veja como essa ideia se repete, adjunto adnominal. Por quê? Porque a condição para que uma palavra possa funcionar como adjunto adnominal, ela é estar junto ao nome. E por nome aqui, entendamos substantivo. Só se aceita que uma palavra seja adjunto adnominal se ela estiver junto a um substantivo. E por junto entendamos na mesma função sintática. Se a determinada função sintática apresentar como núcleo um substantivo, nessa função sintática eu poderei ter adjuntos adnominais. Na função sintática em que o núcleo seja um substantivo, nela eu poderei ter adjuntos adnominais. Ora, o substantivo, minha gente, é a classe gramatical que basicamente pode exercer todas as funções sintáticas. Que eu lembre agora, o substantivo só não pode ser núcleo do predicado verbal. Porque se recebe o nome verbal, o núcleo, a palavra mais importante é o verbo, não é um substantivo. Então, se o substantivo pode ser núcleo do sujeito, o sujeito pode apresentar adjuntos adnominais. Ele pode ser núcleo do objeto direto, do objeto indireto, do agente da passiva, do complemento nominal, no predicativo do sujeito. Se o núcleo for um substantivo, poderá existir adjuntos adnominais. Vamos só ver um exemplo para ficarmos com essa ideia mais fixa. Vamos lá. 3 alunos educados fizeram suas lições. Eu estou partindo de um exemplo básico apenas para fundamentar o que eu digo. Eu venho ao verbo e percebo que ele se refere a 3 alunos educados. Tudo aquilo a que o verbo se referir é o sujeito. E o que nós estamos declarando sobre este sujeito? Que eles fizeram suas lições.
Tudo que declaramos sobre o sujeito é o predicado. Então eu separei sujeito e predicado. Agora eu volto ao sujeito. Fizeram refere-se a 3 alunos educados. Agora, de uma maneira específica, direta, a forma verbal fizeram refere-se a alunos. Aquela palavra dentro do sujeito sobre a qual recai diretamente a ação do verbo, aquilo a que o verbo se refere, cai diretamente a esta palavra, é o núcleo do sujeito. Então, por ter um núcleo só, eu tenho um sujeito simples. E este núcleo é um substantivo. Parou? Vamos lá. Eu disse, na função sintática, em que o núcleo seja um substantivo, eu poderei ter adjuntos adnominais. E eu verifico que dentro desse sujeito, as palavras 3 e educados estão se referindo ao substantivo núcleo alunos. Então, eu vou classificá-las como adjuntos adnominais. Volto ao predicado e verifico que o verbo, este verbo ação, é transitivo direto, já que ao ser isolado, ele vai fazer a pergunta sem preposição. Fizeram o quê? E eu vou responder essa pergunta, suas lições. Aquilo que responder a pergunta de um verbo transitivo direto, eu classifico como objeto direto. Agora, vamos lembrar, toda função sintática tem núcleo. Neste objeto direto, o núcleo é lições. Fizeram lições. Concordam? E este núcleo é o substantivo lições. Então, observemos, no objeto direto, existe alguma palavra referindo-se ao substantivo núcleo lições? Tem. Tem o pronome possessivo aqui. Então, ele também é adjunto adnominal. A condição para que uma palavra, uma expressão seja adjunto adnominal é estar junto, é estar na mesma função sintática em que o substantivo núcleo esteja. Confere? Se existe essa condição para que a palavra seja adjunto adnominal, vamos ver morfologicamente quais classes gramaticais poderão funcionar como adjunto adnominal dentro de uma oração. Então, vamos lá. Cadeira, o substantivo ou a sua forma plural. Quais palavras eu poderei empregar antes ou após o substantivo cadeira para me referir a ele? Quais classes gramaticais? Aí eu vejo que eu poderia usar um artigo, definido ou indefinido, a cadeira, as cadeiras. Eu poderia empregar, como ali aconteceu, um numeral. 3 cadeiras, não necessariamente cardinal, a segunda cadeira. Traga-me a segunda cadeira desta fileira, por favor. Artigos, numerais, pronome possessivo. Eu posso dizer minha cadeira. Eu posso usar um pronome demonstrativo, aquela cadeira. Eu posso empregar um pronome indefinido, qualquer cadeira. Também cabe aqui dizer que é uma cadeira antiga ou ainda uma cadeira de palha. Então, eu também posso recorrer a um adjetivo ou a uma locução adjetiva. Se essas palavras, morfologicamente, essas classes gramaticais referem-se a substantivos, eu vou então concluir que, sintaticamente, elas poderão ser adjuntos adnominais, desde que estejam se referindo ao substantivo núcleo, aparecendo na mesma posição, na mesma função em que este substantivo núcleo se encontra. Certo? Agora, de todas as classes gramaticais que podem ser adjuntos adnominais, saibam, esta aqui, os artigos, sempre serão adjuntos adnominais. Por um motivo simples. A única função que um artigo, definido ou indefinido, exerce é preceder um substantivo, concordando com ele em gênero e número. Os artigos só existem para isso, para preceder um substantivo, concordando em gênero e número. Por isso, todo artigo, esteja ele na sua forma normal
contraída. A contraída da menina, por exemplo. Esse A é D mais A. Então, existe aqui um artigo. Combinada entreguei o livro ao menino. Esse O está combinado à preposição, mas existe um artigo. Todo artigo, sintaticamente, sempre será e apenas será adjunto adnominal. Quando eu vir um adjetivo, eu vou partir da ideia de que pode ser adjunto adnominal. Cabe a mim trabalhar e verificar. Está na mesma função sintática que o substantivo que ele caracteriza se encontra? Sim, então é adjunto adnominal. Não, então não é. Agora, o artigo sempre será e apenas será adjunto adnominal. Isso ficou claro? Então, volto a dizer, quando vocês encontrarem artigos, partam da certeza, sintaticamente é adjunto adnominal. As outras classes gramaticais que eu mostrei poderão ser, não necessariamente serão. Ficou claro? Então, agora vejam. O adjetivo pode ser adjunto adnominal, a locução adjetiva também pode. E quando eu falo na palavra locução, eu lembro, as locuções, de uma forma geral, toda locução implica um número plural de palavras, né? Se aquele número plural de palavras vier transmitir ao verbo uma característica, um detalhe, uma circunstância, vai ser locução adverbial. Se aquele número plural de palavras vier caracterizar um substantivo por meio de uma qualidade ou de uma cor, é locução adjetiva. Existem locuções prepositivas, enfim. O termo locução significa um número plural de palavras. E as locuções, independentemente do tipo de, as locuções, elas normalmente começam em preposição. Veja o que aconteceu isso aqui, ó. Certo? Peguemos uma locução adverbial. Ele agiu com muita calma. Com muita calma, locução adverbial de modo. As locuções normalmente começam em preposição. Então, quando eu vir um adjetivo, uma locução adjetiva, essas classes gramaticais, como eu dizia, elas poderão ser adjuntos adnominais. A única classe gramatical que sempre será são os artigos. Agora, tcharam, tudo isso para podermos falar do complemento nominal e do adjunto adnominal. Mas precisávamos desse reforço, dessa recordação. Então, quando eu vir uma expressão iniciada em preposição, veja o que eu quero dizer. Se eu encontrar, por exemplo, o brinquedo da criança. Quebrou. Quando eu vir, como aqui está acontecendo, quebrou refere-se ao brinquedo da criança. Confere? E estamos afirmando que, sobre o sujeito que ele quebrou. Separei. E verifico que quebrar recai diretamente sobre brinquedo. É um núcleo. O substantivo é simples. Esse núcleo é um substantivo. O sujeito é simples. E esse sujeito, o núcleo desse sujeito é um substantivo. Ora, eu já sei. Todo artigo sempre será e apenas será adjunto adnominal. E eu tenho aqui a expressão da criança, que eu sei começa em preposição. Quando eu vir, como aqui está acontecendo, uma expressão iniciada em preposição, referindo-se a um substantivo concreto, eu terei certeza, é adjunto adnominal. Substantivo concreto sempre nos trará como resposta um adjunto adnominal. Expressões iniciadas em preposição, referindo-se a substantivos concretos, sempre virão exercer a função de adjunto adnominal. Mas se eu vir expressões iniciadas em preposição, referindo-se, como eu comentei com vocês, a um adjetivo. Hoje eu sei que eu estou apta. Apta a quê?
O adjetivo apta fez a pergunta, cuja resposta será ao trabalho. Essa expressão ao trabalho começa em preposição, confere? E está se referindo a um adjetivo. Se a pergunta com preposição sair de um advérbio, eu disse a vocês, ele mora longe. Longe de quê? Da escola. A expressão da escola começa em preposição e vem se referir a um advérbio. Se eu vir expressões iniciadas em preposição, referindo-se a adjetivos ou advérbios, eu também terei a certeza de que funcionam como complemento nominal. Aqui eu parto de certezas, né? Agora, se eu perceber que a expressão iniciada em preposição está se referindo a um substantivo abstrato, tchan, 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 agora é momento de pararmos e voltarmos toda a atenção possível àquela situação. Expressões iniciadas em preposição referindo-se a substantivos abstratos. Por quê? Porque esta expressão, que veio para se relacionar ao substantivo abstrato, poderá ser adjunta de nominal. Mas poderá também funcionar como complemento nominal. É aqui que a coisa pega, minha gente. Porque, vejam, a palavra é a mesma. Mas dependendo do contexto, é isso que nós precisamos reforçar, ela poderá ser adjunta de nominal ou complemento nominal. Então, o nosso cuidado maior está aqui. Quando virmos expressões iniciadas em preposição, referindo-se a substantivos abstratos. Parem, observe com carinho aquele momento para a gente poder ter certeza para afirmar. É adjunta de nominal, do cima da minha autoridade eu afirmo. É adjunta de nominal. Não, não, é complemento nominal. Só que para nós termos essa segurança, a gente bate nisso aqui, ó. Abstrato, substantivo abstrato. Por quê? Porque, infelizmente, existe uma ideia antiga, mas que a gente ainda ouve, que substantivo abstrato é aquele que eu vejo, que eu pego, que eu aperto, depois eu jogo contra a parede e ponho no lixo. Não é isso. Substantivo abstrato, eu vou definir gramaticalmente para vocês. Substantivo abstrato é aquele que apresenta uma vida independente. E concreto é aquele abstrato possui uma vida dependente e o concreto uma existência independente. Como assim? Gente, quando eu falo pedra, atenção, vocês são capazes de visualizar uma pedra, não são? Eu estou vendo uma, sim. Se eu digo sereia, embora eu tenha certeza de que na vida real não existe esse ser, na minha imaginação ele existe. E existe tão independentemente que eu sou capaz de visualizá-lo. Vocês não estão enxergando uma mulher da cintura para cima, um ser da cintura para cima, mulher, e da cintura para baixo, peixe? Claro que existem visualizações diferentes, sereias loiras, ruivas, morenas, mas essa característica da cintura para baixo, peixe, da cintura para cima, mulher, bateu com todos, mesmo não tendo existência real. Na minha imaginação existe a ponto de eu visualizá-la. Quando nós conseguimos visualizar um ser, isso simplesmente prova que este ser tem vida independente, existe por ele mesmo. Por isso, se tem existência independente, é substantivo concreto. Sereia, lobisomem, saci pererê, seres fictícios são considerados substantivos abstratos. Por quê? Porque nós somos capazes de visualizá-lo. Ao ouvirem saci pererê, todos vocês visualizaram um garotinho negro de uma perninha só, com aquele shortzinho vermelho, um cachimbinho na boca, um boné, concordam? E nós sabemos que saci pererê não existe na vida real, mas na minha imaginação existe. E se eu conseguir visualizar, assim como eu visualizo casa, pedra, cadeira, homem, eu visualizo esses seres, então eles são concretos.
Agora, quando eu digo cansaço, caramba, não dá para nós negarmos a existência de um cansaço. Quem nunca ficou cansado? Todos nós já sentimos cansaço e continuaremos a sentir. Existe, certo? Então vamos visualizá-lo. Força. Conseguiram? Não. Quando eu penso em cansaço, eu vejo a mim cansada. Eu vejo alunos cansados. Eu vejo animais cansados. Isto é, eu vejo cansaço em algo. Eu vejo cansaço em alguém. O cansaço sozinho eu não visualizo, porque ele precisa de algo, ele precisa de alguém para se manifestar. Ora, se ele precisa de algo ou de alguém, ele tem uma existência dependente, que é a característica do substantivo abstrato. Ficou clara a diferença? Porque eu preciso disso para poder focar o nosso assunto, que é diferenciar um substantivo concreto do abstrato. Vejam. Vamos lá. Nosso assunto é complemento nominal versus adjunta de nominal. Tivemos que falar tudo isso para começarmos a ver efetivamente a diferença. Agora que eu já sei em que consiste realmente uma adjunta de nominal e um complemento nominal e principalmente definir em que consiste também um substantivo abstrato, agora vamos lá. A crítica do professor foi severa. A crítica ao professor foi severa. Gente, observem que nos dois momentos existem expressões iniciadas em preposição. E essas duas expressões iniciadas em preposição estão se referindo ao mesmo substantivo abstrato, que é crítica. Vocês concordam que eu não sou capaz de visualizar uma crítica. Ela existe, mas sempre em algo, em alguém. Concordam? Então é um substantivo abstrato. Chegamos ao nosso ponto. Como classificar essas duas expressões que começam em preposição e se referem a um substantivo abstrato? Observando melhor a relação que existe entre a expressão iniciada em preposição e este substantivo abstrato. A crítica do professor. Neste momento, vocês percebem o quê? Eu entendo que o professor criticou. E foi uma crítica, ele fez uma crítica brava, severa, dura. Quando eu perceber que a expressão iniciada em preposição mantém, em relação ao substantivo abstrato, essa ideia ativa, o professor criticou, eu vou chamar de adjunta de nominal. É ideia ativa ou uma ideia de agente. O professor foi o agente, ele fez a crítica. Então, adjunta de nominal. Agora, quando eu leio a crítica ao professor, o que é que eu percebo? Qual a relação entre o professor e a crítica? Agora eu entendo que o professor foi criticado. Houve uma crítica em relação ao professor. Então, se eu constatar que a expressão em preposição e o substantivo abstrato apresentam uma ideia passiva, o professor recebeu a crítica, ele foi criticado, aí eu denomino complemento nominal. Ideia passiva. Ou, ainda, ele foi o alvo da crítica. Essa é a base para diferenciarmos adjunta de nominal de complemento nominal. Essa dúvida pode surgir aqui, ó. Porque se a expressão em preposição se referir a um substantivo concreto, é sempre adjunta de nominal. Se essa expressão em preposição se referir a um adjetivo ou ao advérbio, é sempre complemento nominal. Agora, se ela se referir ao substantivo abstrato, vamos parar
e dedicar uma atenção maior, porque vai valer a pena, né? Já que existe a possibilidade de 2 classificações. Mas peraí, eu não posso, Clô, eu não posso simplificar, porque eu estou entendendo o que você falou, eu estou enxergando isso que você disse, mas a preposição foi diferente. Então eu não posso pensar que se a expressão começar pela preposição de, seja adjunta de nominal, se começar pela preposição a, vai ser complemento nominal? Não, não pode. Não é a preposição que inicia a expressão que vai definir a classificação, e sim a ideia. Ideia ativa ou ideia passiva? É agente ou é alvo do substantivo abstrato? Porque olhem o perigo dessa relação que vocês talvez pensassem fazer. Partir da preposição, que inicia a preposição, para a classificação. Eu vou apagar esse exemplo, porque aquele quadro ali eu ainda pretendo deixar. Então vamos lá. A construção do prédio foi elogiada. A construção do engenheiro foi elogiada. Propositadamente, eu empreguei 2 expressões que começam na mesma preposição. Do, de mais o, tanto aqui quanto aqui, confere? Por isso que eu estou dizendo, a preposição nada significa, significa aquilo lá. Ideia ativa ou ideia passiva? Vamos lá? Que relação vocês percebem existir entre o prédio e a construção? O prédio age, é o agente da construção ou ele é o alvo da construção? Qual foi a resposta? Isso, ele foi o alvo, ele recebeu a construção, ele não construiu, ele foi construído. Se existe uma ideia passiva, se passa a ideia de alvo da construção, que eu vou classificar como complemento nominal. Quando eu venho a outra expressão iniciada pela mesma preposição, eu percebo que agora existe a ideia de que o engenheiro construiu. Ele agiu, ele fez, ele foi o agente dessa construção. Então, se existe a ideia ativa, agora eu vou denominar adjunto adnominal. Vocês estão percebendo? Então esqueço, mas a preposição X inicia complemento nominal e a Y adjunta de nominal, não tem nada a ver. O que vai definir é a ideia. Qual a ideia que a expressão transmite para a oração? Para o substantivo abstrato ao qual ela se refira. Ideia ativa, a ideia de agente, ou ideia passiva, de alvo daquele substantivo. Isso ficou claro? E como eu disse a vocês no início, essa diferenciação é muito importante nas interpretações de texto. É muito importante quando eu vou redigir um texto. Qual a ideia que eu quero transmitir? De acordo com a ideia, é a forma de eu escrever, confere? Tanto, como eu falei, para a redação quanto para a interpretação. Verifiquem mais um exemplo aqui. Vamos a mais um. O amor à mãe levou-a a grandes sacrifícios. O amor de mãe levou-a a grandes sacrifícios.
muito próximas essas duas orações, não é verdade? Se eu olhar com atenção, a única diferença está aqui, ó. Embora nesses dois exemplos eu tenha uma expressão iniciada em preposição, referindo-se ao mesmo substantivo abstrato, que é amor. Esse é o momento de eu parar e fazer aquela constatação. Qual a relação que mãe mantém com amor? Aqui e aqui. Por que é importante essa diferenciação? Por que eu escolhi falar sobre essa diferença? Complemento nominal e adjunto adnominal. Vamos imaginar que apareça uma pergunta mais ou menos assim. Quem se sacrificou? Eu preciso definir qual a função que esta expressão exerce em relação ao substantivo abstrato, amor, aqui, e essa expressão aqui, para saber quem que se sacrificou, confere? E para isso eu vou lá. Ora, essa expressão começa em preposição e refere-se ao substantivo abstrato. Então aqui eu entendo que a mãe ama ou a mãe é amada. O amor à mãe levou-a a grandes sacrifícios. Qual a ideia, gente? A mãe ama, ideia ativa, ou a mãe é amada, ideia passiva? Como? Exato, uma ideia passiva, a mãe é amada. Então, ora, levou a. Olha como eu sou capaz de retirar informações dessa oração. Este a mãe ama. Ora, se a mãe é amada, a mãe ama não, a mãe é amada, desculpe, a mãe é amada. Ora, a gente imagina que ela seja amada pelos filhos, mas eu vou além. Então é uma filha. Não sei se é a única, uma das várias, mas a filha ama a mãe. E por amá-la, a filha se sacrifica. Então, neste momento, a ideia é de que a filha sacrifica-se pela mãe. Agora, quando eu venho ao segundo momento, o amor de mãe. Qual a relação que eu percebo existir entre mãe e amor? Aqui é que a mãe ama. A mãe ama. Perfeito. A mãe ama e por amar, a mãe se sacrifica. Neste momento, o pronome oblíquo a refere-se à filha, já que a mãe recebeu a ação feita pela filha. E aqui refere-se à própria mãe, porque a mãe ama e por amar, a mãe se sacrifica. Então vejam, a construção muito semelhante, mas com ideias diferentes. Então, tanto estará certo na minha redação, vai estar certo eu dar esta redação ou essa, desde que aquilo que eu escreva venha ao encontro do que eu estava pretendendo expressar. Eu queria dizer que a mãe se sacrificou por amar os filhos, mas eu dei essa redação, não foi essa a ideia que eu transmiti. E na hora da correção, quem corrige interpreta o que lê. Eu vou dar nota de acordo com aquilo que eu li. E eu li que aqui a mãe é amada. E aí aparece lá, grandes sacrifícios, aquela pobre mãe. Peraí, mas a mãe não se sacrificou, lá em cima está dizendo que ela recebeu o amor. Então a filha sacrificou-se por ela. E aqui embaixo há uma contradição, concordam? Então estão corretas as duas redações. Observe o que vocês estão expressando. Ideia passiva, ideia ativa em relação ao substantivo abstrato. Essa é a diferença fundamental, essencial, básica entre complemento nominal e adjunto adnominal. Ficou claro para todos vocês? Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho? Sim, vamos, faz bem. Então, vamos lá ao nosso material. Nós temos aqui um texto relativamente grande, então eu vou pedir permissão e vou ao último período. Contudo, ainda não há no país uma infraestrutura como a do CPDIM que esteja disponível para os pesquisadores, laboratórios de pesquisa e suas instituições parceiras. E, continuando, o emprego da vírgula após pesquisadores justifica-se por separar complementos nominais coordenados em uma enumeração. Essa afirmação está
correta ou não? Eu volto. Esteja disponível. Se eu disser uma infraestrutura tarará, que esteja disponível, vocês vão reagir, não vão? Reajam. Disponível para quê? O adjetivo disponível fez a pergunta com preposição. E tudo aquilo que começar em preposição, referindo-se a adjetivos, será complemento nominal. Agora, quando eu vou ao complemento nominal, eu verifico que ele tem vários núcleos para os pesquisadores, laboratórios de pesquisas e suas instituições parceiras. E nós sabemos também que, em termos de pontuação, os vários núcleos de uma mesma função sintática têm que aparecer isolados, separados. Que foi isso que aconteceu. Do primeiro para o segundo, separamos por uma vírgula. E o segundo para o terceiro por uma conjunção, mas separamos. Logo, essa vírgula justifica-se sim por separar complementos nominais coordenados em uma enumeração. Consequentemente, a resposta está correta. Vamos para o segundo? Vamos, está esquentando, está ficando bom. Então vamos lá. Turíbio Leite Barros Neto. Nos dias de hoje, essa resistência à prática de atividade física pode ser atribuída ao estilo de vida marcado pela turbulência do dia a dia nos grandes centros urbanos. Na resposta à primeira pergunta de Drauzio, em resistência à prática de atividade física, a expressão a prática de atividade física atua como adjunto adnominal de resistência, já que se trata de um termo preposicionado que completa o sentido de um nome. Gente, essa característica, um termo iniciado em preposição completando o sentido de um nome, tanto atribuímos ao adjunto adnominal quanto ao complemento nominal. E eu vou além. Essa expressão está se referindo ao substantivo resistência. Pergunto, esse substantivo resistência é um substantivo concreto ou abstrato? Porque se for concreto, eu sei que é adjunto adnominal. Agora, se for abstrato, nós temos que ter aquele trabalho, aquele lá. Um trabalho a mais, que vai valer a pena para que eu não erre a questão, confere? Então eu devolvo a pergunta a vocês. Resistência é um substantivo concreto ou abstrato? Tentem projetá-lo. Conseguiram? Acredito que não. Vocês viram a resistência em alguém, a resistência em algo. A ponte resistindo à enchente. Mas a resistência existe em algo, em alguém, e não sozinha. Eu não consigo ter ideia de como ela seja, alta, baixa, gorda, magra, não tenho. Ora, se eu não consigo projetar, é o substantivo abstrato. E se é um substantivo abstrato, eu vou observar qual a relação que a prática de atividade física mantém com o substantivo abstrato. É uma ideia ativa ou é uma ideia passiva? Ela é o agente da resistência ou ela é o alvo da resistência? O que vocês acham? A prática resiste ou a prática foi resistida? Como é que vocês classificam isso? Essa resistência a quê? A prática de atividade física. A prática de atividade física aqui funciona como, ou melhor, é o alvo da resistência. Não é o agente, e sim o alvo da resistência. Se é o alvo, é complemento nominal. Logo, essa resposta está errada. Confere? Então vamos continuar. Mas que não haja equívoco. O arrastar na sombra denunciava-lhe prestígio negativo, oriundo da composição de estrangeiros, etc, etc. Na frase, o arrastar na sombra denunciava-lhe prestígio negativo, a substituição do pronome oblíquo lhe por a ela prejudicaria a correção gramatical do texto.
Minha gente, aqui é momento de pararmos e conversarmos também um pouquinho mais. Por quê? Porque quando, em algum momento, no momento certo, a gente fala sobre pronomes oblíquos, é passada a vocês a seguinte informação. De todos os pronomes oblíquos, apenas estes 4, que são o a, os, as, vão exercer sempre a mesma função sintática, que é a de objeto direto da oração em que se encontra. Os demais pronomes oblíquos, caberá a nós fazer um trabalho sintático na oração em que eles apareçam para definirmos a função que exercem. Ora, o pronome oblíquo, ou melhor, os pronomes oblíquos, eles podem na oração em que surjam, aparecerem com um valor possessivo. Por exemplo, tocou-me o braço. Quando eu digo tocou-me o braço, eu estou passando a vocês a ideia de que ele tocou o meu braço. Concordam? Tocou-me o braço. Rocei-lhe a face. Significa que eu rocei a face dele, rocei a face dela. Quando o pronome oblíquo, exceção a esses 4, que sempre serão objetos diretos. Mas qualquer outro pronome oblíquo, que na oração em que se encontre assuma um valor possessivo, ele vai funcionar como adjunto adnominal. Lembram que os pronomes possessivos podem ser adjuntos adnominais? A minha cadeira? Minha caneta? Nossa casa? Então, todo pronome oblíquo, que não estes, quando assumirem na oração em que apareça um valor possessivo, vão funcionar como adjunto adnominal. Então, voltemos aqui. O arrastar na sombra denunciava-lhe prestígio negativo. Denunciava o seu prestígio negativo. Esse lhe tem valor de pronome possessivo. Então, ele é um adjunto adnominal. E por ser um adjunto adnominal, eu não poderia dizer denunciava a ela, porque aí, se eu disser denunciava a ela, passaria a ideia de denunciava a quem? A pergunta com preposição sairia do verbo. E a resposta a essa pergunta com preposição, objeto indireto. Foi o início da nossa aula, lembram? Então, resumindo, é adjunto adnominal e por isso eu não posso trocá-lo por palavra alguma, a não ser reconstruir. Tocou o meu braço. Rocei o rosto dela. Se eu não posso trocar, essa afirmação prejudicaria a correção gramatical? Claro que prejudicaria. Porque mudaria. Aliás, não é possível substituir o lhe por a ela neste momento, pela função sintática que o lhe está exercendo. Se fosse objeto indireto, eu poderia. Dei-lhe um livro. Dei um livro a ele. Mas aqui não é objeto indireto. Fechou? Então vamos para a 4ª. Mas que não haja equívoco. O arrastar na sombra denunciava... Ah, perdão. Esqueci de mudar. Desculpem. Agora, valendo. Uma paz inquietamente humana que a Igreja adquiriu na sua sobrevivência há 2000 anos de acertos, erros, tentações, virtudes e pecados na obra infindável. Na frase acima, o termo destacado que é a constitui, no contexto sintático, elemento linguístico que liga um complemento ao nome. Sobrevivência a 2000 anos de acertos. Este a, aqui diz que constitui um elemento linguístico que liga um complemento ao nome. Na verdade, o que eles estão colocando aqui no enunciado? Todas essas palavras significam o quê? Se constitui um complemento ao nome, está dizendo o quê? Que funciona como completa um nome. Então, funciona como, é isso, complemento nominal. Vamos ver se é verdade? Vamos. Sobrevivência. Sobrevivência é um substantivo abstrato. Eu não consigo, estou fazendo força, gente, não estou conseguindo visualizar. Abstrato.
Então, esse há 2000 anos de acertos, erros, tarará, tarará, qual a relação que mantém com esse substantivo abstrato? É o agente da sobrevivência ou é o alvo da sobrevivência? O que vocês colocaram? Ou melhor, exato, o que vocês colocaram aí? Que é o alvo. É a ideia passiva, que está recebendo, está sobrevivendo há já 2000 anos. Então, se é o alvo, se a ideia passiva, é complemento nominal. Logo, correta a resposta. Tudo bem? Então, vamos continuar. Como exemplo da necessidade de intervenção governamental, merece destaque a experiência, etc, etc, etc. No trecho destacado, que é como exemplo da necessidade de intervenção governamental, encontram-se 2 complementos nominais e uma adjunta de nominal. 3 funções sintáticas nessa expressão em destaque. Vamos ver? Vamos. Como exemplo de quê? A pergunta com preposição sai de um substantivo abstrato. Confere? Então, momento de parar e observar. Da necessidade em relação a exemplo, ideia ativa ou ideia passiva? É o alvo do exemplo ou é o agente do exemplo? É o alvo. Se é o alvo, é complemento nominal. Por sua vez, o substantivo necessidade vai reagir. Ah, como exemplo da necessidade. Necessidade de quê? O núcleo, que é um substantivo abstrato, vai reagir e vai fazer a mesma pergunta, com preposição. Exemplo de quê? Necessidade de quê? Então, de novo, vamos observar. De intervenção governamental em relação à necessidade. Alvo ou agente? Ideia ativa ou ideia passiva? A intervenção governamental, babei agora. A intervenção governamental é o alvo ou é o agente da necessidade? Não. Necessidade é dirigida à intervenção, então é o alvo. Então é também, ou existe um complemento nominal dentro do complemento nominal. Tudo pode, gente. E pode ir além. Observem este segundo complemento nominal, de intervenção governamental. Eu disse a vocês no início da nossa aula que toda função sintática tem núcleo. Lembram? E eu pergunto, de intervenção governamental, qual é o núcleo? Vocês dirão, intervenção, que é o substantivo. Na função sintática, em que o substantivo, veja que eu não tenho expressão iniciada em preposição referindo-se à intervenção. Na função sintática, em que o núcleo seja um substantivo, eu poderei ter a adjunta de nominal. E eu tenho aqui, de intervenção governamental, alguma palavra referindo-se ao substantivo núcleo intervenção? Tenho governamental, que é um adjetivo, não é? Lembram que os adjetivos podem ser adjuntos adnominais? Então, aqui eu tenho sim, 2 adjuntos adnominais. Da necessidade, de intervenção governamental. E dentro do segundo complemento nominal, eu tenho uma adjunta de nominal, que é o adjetivo governamental. Perguntinha mais cabeluda essa, né? Foi um pouco mais, puxou um pouco mais pelo nosso raciocínio, mas tem resposta. Nada pode ficar sem resposta. Tudo bem? Então vamos continuar. Na hora que a gente está, quando existir esse aquecimento, o resto, opa! Vamos fazer o vale a pena ver de novo. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Neste período, o pronome lhe exerce a função sintática de adjunta de nominal. Minha gente, não faz muito tempo. Eu falei, qualquer que seja o pronome oblíquo, que não esses 4, se assumirem na oração um valor possessivo, funcionarão como adjunta de nominal. Lembram? Então vamos aplicar. Esse lhe tem valor possessivo? Era a ideia que fervia na cabeça dele. Na cabeça dela existe a ideia possessiva. Então esse lhe é adjunta de nominal. Qualquer pronome oblíquo que não estes. Tudo bem? Estão
acertando direitinho? Então, se estão, vamos continuar. Mais louco é quem me diz que não é feliz. Não é feliz. No trecho da música destacada acima, o pronome me exerce a função de complemento nominal. Complemento nominal completa uma palavra que não é verbo. Adjetivos, advérbios e pode ser substantivos abstratos. Lembrando que nesse terceiro momento pode ser que sim, pode ser que não. Agora eu pergunto, eu volto lá. É quem me diz. Gente, diz o quê? Que não é feliz. Que não é feliz, essa oração funciona como objeto direto de dizer. Diz o quê? Que não é feliz. Mas diz que não é feliz a quem? A mim. Agora este me responde à pergunta que o verbo dizer faz com preposição. Quando a pergunta com preposição partir do verbo, a resposta a ela é o que mesmo? Início da nossa aula. Objeto indireto. Logo, não pode ser complemento nominal. Está se referindo a um verbo, é complemento verbal. No caso, objeto indireto. Consequentemente, essa resposta está errada. Tudo bem? Então vamos lá. Não, na passagem, não é que ela tivesse nojo de sangue. Vocês estão seguindo aí, eu estou seguindo aqui, que para mim é mais fácil. Vocês já estão percebendo, né? Não é que ela tivesse nojo de sangue. A expressão de sangue está funcionando como adjunto adnominal. De sangue é uma expressão que começa em preposição referindo-se ao substantivo abstrato nojo. Então, por favor, verifique ideia ativa, ideia passiva. É o agente do nojo ou é o alvo do nojo? Aqui diz que exerce a função de adjunto adnominal. O que vocês acham? O que vocês responderam? Ideia ativa ou ideia passiva em relação a nojo? Vamos ver? Tcharam! Perfeito. Adjunto adnominal, ideia ativa. Certo? Então, Ian, entretanto, descartou os temores de que, com a descoberta, possa haver uma caça maciça aos animais. A expressão aos animais pode ser classificada sintaticamente como objeto indireto. Vamos começar pelo começo? Vamos. Objeto indireto é um dos complementos verbais, certo? Isto é, faz o óbvio, completa verbo. Uma caça maciça a quê? Vocês concordam que a pergunta com preposição, cuja resposta também começa em preposição, sai de um substantivo? Caça. Caça a quem? Ora, se a pergunta com preposição não sai do verbo, não pode ser objeto indireto, né, minha gente? O objeto indireto começa em preposição, respondendo à pergunta com preposição feita pelo verbo. Aqui foi por um substantivo. Agora vamos além. Esse substantivo é abstrato. Caça. Então esse aos animais, objeto indireto não é. Eu já teria acertado na prova. Mas como eu estou querendo ir além, eu quero exercitar o que eu aprendi, eu vou observar. Essa caça maciça a quem? A quê? Aos animais. Certo? É o substantivo abstrato. Então agora vamos. Ideia ativa, os animais caçam. Ou ideia passiva, os animais são caçados. Os animais fazem parte, eles agem como agente da caça ou o alvo da caça. Claro que é ideia passiva, claro que é o alvo da caça. Então não é objeto indireto, e sim complemento nominal. Melhor? Então vamos lá. O termo que exerce a função de complemento e não de adjunto é. Então, nós começamos vendo qual a diferença entre complemento nominal do adjunto adnominal, não foi? Foi. Então, aqui a pergunta para encerrar é exatamente essa. Nós temos, vejam, expressões todas iniciadas em preposição, referindo-se a substantivos. Salvadora, apoio, dinheiro, trilhões, né?
230 trilhões de dólares, a maior floresta do mundo. Qual a única alternativa em que a expressão assinalada não é adjunto adnominal e sim complemento nominal? Eu vou deixar para vocês, eu vou ser aqui, eu vou dar o meu voto de Minerva, só mostrar se vocês acertaram ou não. Refere-se a substantivo. Então, primeiro verifique, se o substantivo for concreto, eu não tenho o que pensar, concorda? Quando a expressão iniciada em preposição referir-se a substantivo concreto, é sempre adjunto adnominal. O momento de eu parar para observar é se o substantivo for abstrato. Então, eu já consigo, veja, a maior floresta do mundo. Do mundo está se referindo ao substantivo concreto, floresta. Então, descarta essa, já de cara. Continue trabalhando. Como eu disse, eu vou dar o voto de Minerva. Como se diz, já fiz o meu sonzinho, já dei uma dica. Não é aí. Então, trabalhem com 4. Ideia ativa, ideia passiva, o alvo ou o agente. Eu quero saber qual dessas 4 a expressão assinalada é complemento nominal e não adjunta adnominal. Chegaram a uma resposta? Acho que sim. Então vamos ver se está certa. A alternativa em que o termo assinalado é complemento nominal e não adjunta adnominal é... Tcharam! Letra A salvadora da pátria. A ideia de... a ideia passiva. A salvadora da pátria. Salvadora de quê? Então, a pátria é o alvo da salvação e não o agente dela. Certo? O agente é quem vai salvar. Ela, a mulher. Mas a pátria vai ser salva. Então, vai receber. Logo, é o complemento nominal. Fechou? Minha gente, eu espero que esse nosso breve encontro tenha sido proveitoso para vocês. Porque, como eu disse, essa diferenciação é fundamental, é muito importante na redação de um texto, principalmente na redação dele. Porque se eu não dominar este assunto, eu penso uma coisa e expresso outra ideia. Ou dou respostas erradas a perguntas sobre interpretação. Então, todo sucesso em seus estudos e até uma próxima vez, se Deus assim permitir. Fiquem com ele.